Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, nós vamos ver se a rejeição ela está ligada a quê? Por que quanto mais a pessoa me rejeita, parece que mais eu quero ela na minha vida? Vamos tentar entender um pouquinho isso? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: André, acredito que eu não sei lidar com a rejeição, porque eu sempre quero aquela pessoa que eu fico e depois não me quer mais. Como mudar isso? Para mim, quanto mais a pessoa me rejeita, mais eu quero ir atrás. Aqui pode ser uma questão de não saber lidar com a rejeição. Então, eu não aceito a rejeição. E aí, quanto mais então a pessoa não me quer, mais eu quero ir atrás, porque eu não quero passar pela rejeição, porque essa rejeição desperta em mim gatilhos. Então, essa rejeição pode estar, associado a algumas coisas que aconteceram na minha infância, na minha adolescência. Talvez. Aqui, tá vendo? A gente está falando de uma maneira geral. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que tinham muita dificuldade de passar pela rejeição. Por quê? Porque quando criança viu o pai indo embora e ela, na inocência da criança, acreditava que o pai estava indo embora por causa dela. Eu lembro, tinha um contexto específico para ela acreditar que o pai tinha ido embora por causa dela, mas não estou conseguindo me recordar agora. Por mais que eu esteja pensando, não estou conseguindo me recordar. Então você está vendo que aí a pessoa desenvolveu uma coisa, um complexo em relação à rejeição, como se quando alguém me rejeita, é como se eu estivesse voltando lá atrás, como se eu estivesse vendo meu pai ir embora. E ela gritou, ela chorou naquele portão pro pai não ir embora, gritava, chorava, esperneava e foi vendo o pai se distanciando. Parece até cena de filme, né? E aí você vê, como adulto, eu tive que trabalhar bastante essa questão com ela, para ela fazer as pazes com o passado. Para que essa cena, ela consiga ressignificar essa cena dentro dela, para que isso não continue ecoando até hoje, não continue reverberando até hoje. Então, é um trabalho árduo que a gente tem que fazer, por exemplo, na terapia. Tem outras questões, que esse é um exemplo forte, que dá para você ver claramente a ligação que faz. Aí é que tá. Tem gente que deleta isso, viu? Por isso que na terapia, às vezes o processo terapêutico é um processo doloroso, porque vai trazer algumas lembranças que por vezes é meio que o seu cérebro tivesse deletado, sabe? Igual aquela pessoa que sofreu um acidente de carro e até antes do acidente ele lembra. O acidente, o acidente em si ele não lembra mais. Ele só lembra depois a hora que acordou no hospital. E ele ficou consciente, mas ele só lembra do hospital para frente, não lembra o acidente em si, o socorro sendo prestado, ele não se recorda. Então, tem algumas coisas traumáticas que, o cérebro, é como se ele tivesse deletado para eu não sofrer. Agora, não é porque aquilo foi escondido, porque não foi deletado. Não é porque aquilo foi escondido que não está lá. E não é porque está escondido que não esteja me influenciando hoje. Pelo contrário. Coisas escondidas é porque foram traumáticas. E justamente por serem traumáticas, se eu não as encaro, se eu não as resolvo, elas continuam me influenciando ainda hoje. Pode ser isso? Pode ser. Pode ser também que, veja bem, tem a ver com fatos ocorridos na infância ou ligados diretamente à rejeição? Não. Pode ser que eu tenha baixíssima autoestima. Então, uma pessoa que tem baixa autoestima tem muita dificuldade de lidar com a rejeição. Por quê? Porque parece que o fato da pessoa me rejeitar reforça em mim a falta de valor que eu vejo em mim mesmo. Então eu preciso correr atrás da pessoa. Então quanto mais ela me rejeita, mais eu vou atrás. Eu preciso correr atrás da pessoa para reforçar em mim a ideia de que eu valho alguma coisa. Então é como se eu quisesse que a pessoa precisa me querer, porque ela me querendo, parece que eu resgato
o meu valor, parece que eu não fico com essa sensação de vazio dentro do peito. Então, você está vendo? Tem a ver com um fato ligado à rejeição e abandono na minha infância? Não, tem a ver com a minha baixa autoestima. Agora, da onde vem a baixa autoestima? Muitas vezes, está vendo? É no processo terapêutico que a gente também vai conseguir levantar dados, conseguir saber por que a pessoa está se olhando dessa maneira inferiorizada, desse jeito, dessa forma. E se uma pessoa tem baixa autoestima, ela quer justamente aquela pessoa que não a quer. Então, é como se ela não acreditasse que ela merecesse alguém que a queira. Então, quando aparece alguém que, sabe, a trata mal, a deixa para escanteio, parece que é essa pessoa que ela quer. Então, isso às vezes tem relação com baixa autoestima, ou às vezes tem relação com uma personalidade dependente. Às vezes vai ter relação com uma personalidade borderline. Então, é complexo. Por isso que tem que ter o processo terapêutico para que os devidos encaminhamentos possam ser feitos. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.